Hoje nós estaremos lendo Marcos capítulo 4, de 35 a 41, onde a gente vai estudar, vai aprender que Jesus não mudou. Jesus não mudou, e ao dizer isso, não quer dizer que ele ainda está encarnado como homem, porque Deus se humilhou, se encarnou como ser humano, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Jesus, então, não está mais no corpo carnal, mas a essência, os atributos, o caráter, a bondade, o amor de Deus, eles não mudam. E é nesse sentido que quero pregar que Jesus ainda é o mesmo. Ele ainda tem todo o poder e toda a autoridade que teve na criação do mundo e até agora. Então, Jesus está sempre presente. Jesus está sempre presente, e sobre isso queremos falar. Gostaria de estar lendo então agora Marcos capítulo 4, versículo 31 a 41. Diz assim o texto bíblico: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Pai, muito obrigado porque podemos estar na Tua Palavra, aprender mais de Ti e sermos transformados por Ti. Te peço que esteja conosco, Senhor, nos transforme como Tu queres, nos transforme a Tua imagem e a Tua semelhança. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então Jesus, Ele está sempre presente. E esta noite eu gostaria de pregar então, através desses versos de Marcos 4, que Jesus Cristo ainda age nos dias atuais. Ele ainda age em nossas vidas. Deus agiu de diferentes maneiras na história da humanidade, mas ainda é o mesmo Deus. O nosso Deus não é um Deus ausente. Algumas pessoas entendem que o Deus que abriu o mar vermelho, Deus que transformou água em vinho, que andou sobre as águas, fez a tempestade aqui se acalmar, é um Deus que ficou no passado, que não atua mais hoje, mas ficou lá preso no primeiro século, e nem sequer interfere no nosso mundo. Esse tipo de pensamento é um pensamento muito errado. Embora nós podemos pensar assim de vez em quando, por exemplo estamos abatidos, somos acometidos por enfermidades, tem situações na nossa vida que nós não conseguimos controlar e não sai do jeito que desejávamos pensar. Então é fácil pensar nesses momentos que Jesus está ausente. Contudo, a Bíblia nos mostra que esses pensamentos que temos são pensamentos errados. A Bíblia nos mostra que desde Gênesis até Apocalipse, Deus continuou com o seu povo e continua conosco hoje também. E através aqui do Evangelho de Marcos, eu gostaria de estudar então essa noite com os irmãos a respeito do agir de Deus. E por que ainda podemos acreditar nesse agir de Deus em nossas vidas. O livro de Marcos, em termos de tamanho, ele é o menor dos 4 evangelhos, ele tem apenas 16 capítulos, e ele tem uma visão geral do
livro que é cheio de ação, está repleto de milagres e maravilhas que deixavam as multidões boquiabertas e o povo e os seus discípulos, os discípulos de Cristo, maravilhados com o que Jesus Cristo fazia. Esse evangelho foi escrito por Marcos, que é primo de Barnabé e companheiro de Paulo e de Pedro. E a maioria dos estudiosos afirma que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, a datação entre 50 e 70 depois de Cristo. Então, através dessa passagem que Jesus acalma a tempestade, podemos retirar alguns ensinamentos bíblicos e verificar através da Bíblia que Jesus Cristo ainda é o mesmo. A Bíblia nos ensina que Jesus é imutável, lá em Hebreus 13:8, famosa passagem que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E nessa narrativa de Marcos, verificaremos 3 características da imutabilidade de Cristo. E a primeira delas é que Jesus continua conosco. Ele é um Deus presente. Verificamos isso no versos 35 ao 37. Aqui a gente é ensinado que ao anoitecer, após um intenso dia de trabalho, Jesus pregava, Jesus fazia milagres. E o Senhor Jesus então despediu a multidão e entrou no barco. E ali ele ordenou aos discípulos que navegassem na direção de Gadara, que é no outro lado do mar da Galileia. Então, iniciada essa travessia, Jesus e os discípulos se ocuparam ali com os detalhes. Os discípulos se ocuparam com os detalhes da navegação e Jesus foi se deitar, se dirigiu à popa, que é a traseira do barco ali, e decidiu repousar, decidiu dormir, estava cansado. Então em breve adormeceu profundamente. Aí veio uma grande tempestade atingindo o barco. E naquele momento, os discípulos começaram a se apavorar. Apesar de Deus estar com eles, de Jesus estar com eles, eles ficaram com medo. Pensaram que Deus tinha abandonado eles. Pensaram que ia morrer naquela tempestade. Por quê? Porque Jesus estava dormindo. Mas a gente vê nessa narrativa que Jesus tinha tudo sob controle. Os discípulos é que não entendiam a situação ali. Nós, seres humanos, é que nos descuidamos, nos preocupamos, nos perdemos muitas vezes a fé. Mas Deus sabe de tudo que acontece no nosso redor. Ele não se descuida. Ele não nos deixa no barco sozinhos. A gente pode pensar que está sozinho, mas não estamos. Jesus conhece também as tempestades em nossas vidas, que nos surpreendem e ainda vamos surpreender. Mas assim como ele acalmou a natureza, acalmou essa tempestade, ele acalma as tempestades e as turbulências que nos acometem todos os dias. Ele está sempre conosco, sempre demonstrando o seu poder, o seu amor, o seu cuidado. Quantas vezes a gente age também como aqueles discípulos ali no barco, nos desesperando quando as tempestades vêm. E até mesmo esquecendo que quem está conosco é o próprio Deus, o Criador dos céus, o Criador da terra. Que possamos agir diferente desses discípulos. Que possamos olhar para essa passagem e dizer: eu não quero ser assim. Eu não quero ter medo, falta de fé. Eu creio que meu Deus está comigo. Que a gente possa crer nisso quando enfrentar tempestades. Que possamos ter plena convicção que Deus não nos abandona. As dificuldades da vida, as tempestades, podemos assim dizer, elas sobrevêm, são naturais do ser humano. E atingem tanto os crentes como os descrentes. Por mais fiéis que sejamos ao nosso Deus, seremos atingidos por tempestades. Mas nós, como cristãos, podemos ter a certeza que em meio a qualquer tipo de tempestade, Jesus ainda está conosco. Lá em Mateus 28, 18 a 20, a famosa passagem da grande comissão, a gente vê alguns aspectos importantes a respeito disso. O texto começa dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Veja, irmãos, começa falando que toda a autoridade que Jesus Cristo possuía lhe foi dada. Ele tinha autoridade para fazer o que quisesse. E termina falando: estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa mensagem aqui foi dada primeiramente àqueles discípulos de Jesus Cristo. Mas veja bem, fala que até o fim dos tempos é para nós hoje também. Deus está conosco. Deus tem autoridade sobre todas as coisas. E desde o princípio, a igreja captou essa mensagem. O que Jesus disse é para todos. Às vezes, a sensação de abandono que temos é apenas um método misericordioso de Deus trabalhar em nossas vidas, de nos levar a uma fé frágil e fraca, a uma fé forte e consolidada no nosso Deus. Então podemos ter certeza que Deus atua em nosso meio, em nossa vida, mesmo em momentos de turbulência. Jesus está conosco. E essa é a primeira característica que podemos ver da imutabilidade de Deus. E a segunda característica é que Jesus continua a operar milagres. A gente vê nos versículos 38 a 39, isso aqui de Marcos 4. Nessa passagem, a gente vê que os discípulos foram tomados pelo medo. Então vão indagar a Jesus Cristo, porque Jesus estava dormindo. Eles dizem: Mestre, não te importa que morramos? De certa forma, que os discípulos estavam repreendendo Jesus, pensando: nossa, Jesus é Cristo, está aqui dormindo e quando vamos morrer? Eles não entendiam ainda que era o próprio Deus que estava no barco com eles, que eles não iriam morrer de maneira nenhuma. E a gente vê aqui que Jesus se importa com seus discípulos. Eles eram seus. Então Jesus se levanta, repreende o mar e as ondas e a tempestade se acalma. Jesus aqui utiliza da mesma autoridade para acalmar a tempestade que ele usou, por exemplo, lá em Marcos, capítulo 1, de 25 a 27, para expulsar demônio. Ele diz lá nesse texto de Marcos 1, 25 e 27: Cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. O que verificamos nessa passagem? Que Jesus tem poder sobre o mundo sobrenatural. Ele expulsou demônios. A autoridade pertence a Jesus Cristo. Na passagem que lemos a tempestade, a gente verifica que Deus tem poder sobre o mundo natural também. Jesus tem poder sobre todas as coisas, sejam coisas sobrenaturais ou naturais, estão sob o domínio do nosso Deus. Nada escapa da sua força. Isso é claro lá na passagem de Jó, quando o diabo só pode agir enquanto Deus permite que ele haja, e até o ponto que Deus permite que ele haja. Então nada vai além do poder do nosso Deus ou do controle de nosso Deus. Mas mesmo sabendo de todo o poder, de toda a autoridade que Deus tem, ainda é comum ouvirmos perguntas do tipo: Deus ainda faz milagres? Deus ainda está entre nós? Deus ainda intervém no mundo em que vivemos? Porque nós vemos aqui que Cristo mostrou autoridade e poder para operar milagres e maravilhas. Mas as pessoas questionam: e agora? Deus ainda faz isso mesmo? Ou Deus ficou apenas no Novo Testamento? É necessário lembrarmos, irmãos, que Deus não mudou.
Apesar de Jesus não estar mais encarnado como homem, como estava naquele tempo, ele ainda é o mesmo e ainda intervém no nosso mundo. Ele ainda intervém em nossas vidas. A gente tem inúmeros testemunhas de pessoas que estavam condenadas, desenganadas por médicos. Deus operou milagrosamente. Onde médico não havia solução, Deus curou. Deus operou milagres. Nós não podemos negar a ação de Deus. Por outro lado, também nós não podemos pegar esse tipo de narrativa de tempestades, aqui Jesus acalmando a tempestade, e fazer dela uma doutrina, dizendo que toda e qualquer tempestade em nossas vidas, Jesus vai instantaneamente acalmar. Que tudo que acontece, Jesus vai agir e livrar-nos pela nossa vida. A gente sabe que não funciona assim, até porque tem males que Deus utiliza para nos transformar à sua imagem e semelhança. Então Deus trabalha em nossas vidas. Isso não significa que sempre vai acontecer o que a gente quer. Voltando à ideia de Deus operar milagres, Deus ainda age em nossas vidas, embora nem sempre como queremos, nem sempre como desejamos, porque a escolha de curar, restaurar famílias, restaurar a vida financeira, ela é de Deus. É claro que isso não exime de nossa responsabilidade de trabalharmos, de irmos no médico, de administrar bem nosso dinheiro. Mas é Deus quem cuida em última instância dessas coisas. Ele está no controle de tudo, porque tudo pertence a Ele. O que nós podemos e devemos fazer é pedir que Ele intervenha em nossas vidas, que Ele age em nossas vidas para que não saiamos da Sua vontade, que Ele opere milagre em nós. E se for da vontade, com certeza Deus vai operar em nós. E por mais difícil que seja o momento, sempre podemos clamar por milagre. Devemos tentar compreender que se as coisas não estão dando certo, se as coisas estão dando erradas, Deus continua sendo fiel e não nos abandona. Quando a gente vai estudar a história da igreja, vai estudar personagens e testemunhos, a gente verifica que Deus efetuou milagres, diversos milagres, coisas inimagináveis. E um desses testemunhos que a gente ouve é da Sarah Edwards, que é a esposa de Jonathan Edwards, que é bastante conhecido. E esse milagre também é bastante conhecido. O Jonathan conta que uma vez chegou ao seu quarto de oração, e na qual a esposa dele usava também, e encontrou a esposa dele flutuando sobre a cama. Estava meio que voando acima da cama. E isso deixou ele extasiado, era um milagre sobrenatural. Como descrever esse tipo de coisa? Mas ele disse que viu, ele disse que não poderia negar o que ele havia visto. Isso com certeza é um verdadeiro milagre, que as pessoas não flutuam normalmente. Também tem um outro milagre que gostaria de contar para vocês, que é o caso do menino Mohammed, que é uma história de vida de um pequeno menino africano de apenas 5 anos. Ele nasceu literalmente na prisão. A mãe dele estava grávida, cometeu alguns delitos e ela foi presa. E naquela prisão feminina, na República de Guiné, ela então deu à luz e nasceu esse menino. Quando o menino nasceu, a família não tinha condições de cuidar dele. Então ele ficou na prisão com sua mãe. Iria crescer ali naquela prisão junto com sua mãe até, sei lá, só Deus sabe até quando estaria na prisão. Mas foi uma equipe da Junta de Missões Mundiais lá fazer um trabalho. E ao falar com as mulheres naquela prisão e conhecer a história de Mohammed, a equipe interviu junto à justiça para que o menino pudesse sair da prisão, frequentar a escola, ter uma vida normal, uma vida de liberdade. E era um caso muito difícil o governo conceder isso, mas eles oraram, eles trabalharam, eles entraram no processo da justiça. Depois de algum tempo, o menino recebeu a liberdade e foi conduzido para uma família boa, um orfanato, está dizendo, onde ele pôde viver durante um bom tempo ali, visitar sua mãe de vez em quando também na prisão, e percorreu a escola, estudou, teve uma vida
normal depois que saiu daquela prisão. Foi um dia de muita alegria para todos que estavam ali naquele local quando viram o menino em liberdade, algo que parecia ser impossível, mas foi possível para Deus. E quando alguém perguntava para esse menino chamado Mohammed, como ele saiu da prisão, ele respondia que Jesus me tirou da prisão. Irmãos, ao ouvir esses dois testemunhos, o milagre da Sara voando, ou desse menino sendo liberto da prisão, a gente pode pensar que o primeiro milagre é muito mais poderoso, que foi ali que de fato Deus operou o milagre, e ali de fato Deus agiu, porque foi algo sobrenatural. Mas o mesmo Deus que operou esse sobrenatural, operou na vida desse menino também, e é um milagre também. Irmãos, Deus nem sempre faz as coisas de maneiras sobrenaturais. Ele vai agir no meio natural também. Ele vai usar os médicos, ele vai usar juízes, vai usar advogados, as mais diversas pessoas para operar os seus milagres, para agir em nosso meio. Deus opera milagres da maneira que Ele quer, das mais diversas formas. Seja algo incompreensível racionalmente falando, ou seja algo simples de entendermos em nossas mentes. Deus está agindo. Então, 3 características da imutabilidade de Cristo. Ele continua conosco, Ele continua a operar milagres e Ele, Jesus Cristo, continua a nos libertar do medo. Aprendemos isso nos 2 últimos versículos aqui, o 40 e 41. A gente vê Jesus falando: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Pergunta aqui Jesus. Jesus Cristo faz essa pergunta. A fé dos discípulos ainda era muito limitada. Eles ainda precisavam aprender bastante. E por meio de tribulações e provas, então, a fé é fortalecida. Eles aprenderam através dessa tempestade que atingiu o barco. Aí no versículo 21, em um misto de maravilha e assombro, os discípulos perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não entendiam ainda quão poderoso era Jesus Cristo, que o próprio Deus estava com eles. O medo e a falta de fé que os discípulos vinham à tona era evidente. E por motivo claro, eles ainda não compreendiam Jesus Cristo. O conhecimento que tinham de Jesus, a fé que tinham de Jesus ainda era muito limitada. Quando passa aqui o medo da tempestade, da morte, eles se tornam acometidos por outro tipo de temor, uma sensação de assombro, porque Deus estava bem ali com eles. Deus operou um milagre. E de um modo muito especial, tudo estava relacionado a Jesus Cristo, porque Ele fez o que somente Deus poderia ter feito. Marcos então pretende aqui, ao escrever o Evangelho, mostrar que esses outros milagres que Jesus fez sejam entendidos primeiramente como uma substanciação da autoridade divina, ou seja, mostrar que Ele era o próprio Deus ali com eles, e mostrar também que Jesus Cristo é o Messias prometido. Jesus Cristo libertou aqueles discípulos do medo da morte, assim como hoje Jesus continua libertando os seus discípulos, nos libertando do medo, seja do medo da morte ou qualquer outro. Quando cremos em Deus, de fato, como aquele que tem poder sobre todas as coisas, nós podemos contemplar o livramento de Cristo e não dar mérito, ou não dar o crédito a mérito acaso quando as coisas acontecem em nossas vidas. Muitas pessoas também pensam sobre o temor a Deus de maneira errada, não entendem o que é temer a Deus. Então eu vou ilustrar aqui o que é ter temor de maneira errada com a seguinte história, com a seguinte ilustração. Vamos supor que há um pequeno menino que tem um pai, e ele chega na sua escola, ele faz um desenho, e quando chega em casa, ele mostra o desenho para o seu pai. E o pai fica muito orgulhoso e diz: parabéns, meu filho, que desenho bonito, continue fazendo esses desenhos, eu gostei muito dele, realmente gostei.
Mas no outro dia, o pai estava muito mal-humorado. Ele teve problemas no trabalho, sérias dificuldades, chegou à noite cansado, de mau humor, irritado e com raiva. Aí o menino foi até ele e foi mostrar esse desenho. O pai, irritado já, disse para o menino: não quero saber o seu desenho, saia daqui. Bateu no menino, ficou bravo e tirou ele da sala. Aí esse menino temeu ao pai, ficou com medo do pai dele. Mas não é dessa maneira que nós devemos ter medo do nosso Pai, nosso Deus, porque Deus não tem uma moral inconstante. Deus é perfeito, bom, gracioso, amoroso, sempre. Ele nos envolve na palma de suas mãos, nos podemos sentir abraçados e protegidos por Ele, porque os seus atributos são perfeitos e permanentes, são eternos. Não vai ter um dia de bom humor, outro dia de mau humor e nos jogar um raio nos castigando. E continua perfeito. É claro que devemos ser obedientes a Deus, devemos ser santos a Deus, mas não por medo de Deus, ou por medo da ira de Deus, mas porque amamos a Deus e queremos obedecê-lo e servi-lo, queremos glorificá-lo. Nosso coração, nosso temor a Deus deve ser de reverência e querer ser obediente a Dele. Não por medo, mas sabendo que Ele é o Criador de todas as coisas e a Ele deve ser toda a honra e a toda a glória. Na nossa sociedade hoje em dia é um pouco difícil muitas vezes reverenciar uma certa autoridade. Até filhos desconsideram seus pais, desconsideram governantes e tudo mais. O professor em salas de aula e por aí vai, não tem mais respeito com autoridades. Mas na sociedade do primeiro século isso era um pouco mais fácil de entender, que é reverenciar uma autoridade, que é reverenciar a um rei, que se prostrar diante dele. Nós devemos trazer isso em mente, nos prostrar diante de Deus, reverenciar a Deus, não por medo, mas porque Ele merece reverência, Ele é digno de toda a glória, de toda a honra. Nosso Deus amoroso e gracioso. Deus nos liberta do medo da morte e de tantas outras coisas que envolvem o nosso dia a dia. Mas nunca devemos deixar de temer e reverenciar ao nosso Deus, dar a Ele toda a honra e glória que lhe é merecida. Concluindo, irmãos, como está escrito, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre, lá em Hebreus 13, 8. E esta é a característica e a essência do nosso Deus eterno. E é sobre esse aspecto que estudamos um pouco esta noite, que Deus não muda. Através de alguns versículos aqui de Marcos, vivificou 3 características da imutabilidade de Cristo. Ele continua conosco, Ele continua a operar milagres, Ele continua a nos libertar do medo. A segurança da nossa fé e a convicção que temos em Deus deve estar em Sua palavra aqui, que nos diz que Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Deus eterno, que nos ama, nos cuida e está conosco até o fim de todos os tempos. E acima de tudo, não podemos esquecer que a nossa vida aqui na Terra, ela é passageira. Ela é rápida. Devemos dedicar a ter uma vida voltada para Deus e para as coisas de Deus. Nos preocuparmos com as pessoas, porque as pessoas vão viver para sempre. O que vai mudar é o destino dela. Se ela crê em Jesus Cristo, vai para o céu. Se não crê, vai para o inferno. Mas ela vai durar para sempre. Então devemos dedicar às pessoas e a pregar o Evangelho a elas. Então que cada um aqui possa viver com a certeza que Deus, que criou todas as coisas, que tem poder sobre todas as coisas, é o mesmo Deus que está conosco em todos os momentos, em todos os dias e atuando na minha e na sua vida também. Existiram diversos momentos durante a nossa jornada aqui na Terra, essa breve jornada, em que a dor e o desespero vão nos abater. Momentos em que orar pode parecer algo realmente difícil, mas mesmo nesses momentos, ainda podemos crer que Jesus Cristo está presente.
E isso é o que nos basta. Jesus estava lá com seus discípulos no barco, como está conosco hoje aqui presente. Que possamos descansar nisso e que nossa fé seja cada vez mais fortalecida. Vamos orar, irmãos. Ó Pai, muito obrigado porque Tu não mudas. Tu ainda é o mesmo que cuida de nós, assim como Tu cuidou de Abraão, Isaac, Jacó, cuidou do apóstolo Paulo, de Pedro, cuida de cada um que está aqui presente. Te peço que fortaleça a nossa fé, dá-nos cada vez mais confiança em Ti, e mesmo em tribulações possamos descansar em Ti. Nos dá a certeza, Deus, que Tu está presente e a Tua presença nos basta, a Tua graça nos é suficiente. Nos ajude a crermos mais em Ti, crermos no Teu agir, que Tu está cuidando do nosso amanhã, assim como está cuidando do nosso hoje. Que Tu não vai nos abandonar, e não nos preocuparmos com o dia de amanhã, mas lançarmos a nossa ansiedade em Ti, Senhor, e descansar em Ti. Senhor, fortalece nossa fé também para pregarmos o Teu Evangelho para as pessoas, para que as pessoas sejam transformadas por Ti. Nos dá coragem, nos dá intrepidez, Senhor, nos dá força para pregar a Tua mensagem aos perdidos. É isso que eu Te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.